Vida Extraordinária, Seção 3, do livro Uma Vida Extraordinária, de John Bevere. Agora, vimos o que é extraordinário, né? Fora do comum, né? E o que é o contrário de extraordinário? Comum, ordinário. Então, se a gente tem uma vida comum, a gente está longe do que Deus quer para as nossas vidas, que é uma vida extraordinária. E não vou me cansar de falar sobre isso. Nosso estudo está pautado em Romanos 5,17, onde fala o seguinte, que nós reinaremos em vida. É claro que Jesus perdoa os nossos pecados, é claro que o Senhor, através dele nós temos a salvação, mas ele quer muito mais para as nossas vidas. Em 2 Pedro diz o seguinte, como eu já falei, que nós temos tudo o que é necessário para termos essa vida extraordinária. Deus já deixou tudo disponível. Por que a gente não consegue? Por quê? Porque as pessoas falam do seu próprio, primeiro, entendimento, experiência, exemplos de outras pessoas que viveram muito abaixo da sua herança divina. Entendeu? Vou repetir. Por que a gente acredita e não vive uma vida extraordinária? Primeiro, porque a gente entende, nossa linha de padrão de pensamento é baixo. Segundo, através da experiência. E terceiro, pela experiência de outras pessoas que viveram muito abaixo da herança divina. E muita gente diz que isso é humildade, é ser realista. Agora, não parece muito com aquela história dos espias de Canaã? Onde apenas 2 pessoas voltaram e falaram que realmente existem gigantes, mas através de Deus, como era a promessa de Deus, nós iríamos entrar na terra? Vocês lembram disso? Os espias falaram o seguinte, Números 13, versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Jeguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar, porque nessa altura todo mundo foi fazer um vucu-vucu danado, e falou o seguinte, perante Moisés: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido lá com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos são de grande estatura. Continua aqui, ó. E naquela mesma noite a comunidade começou a chorar. Aí todo mundo ficou assim, tá vendo só como eles são humildes, eles estão preocupados com a gente. Não, na verdade, são orgulhosos. Por quê? Vou ler uma parte bem interessante. Na verdade, os humildes são orgulhosos, pois vão pela sua própria habilidade e não pela habilidade de Deus. Muitos que se dizem humildes são orgulhosos porque confiam no seu próprio braço. Não se alinham com a vontade de Deus, não confiam no Senhor. Entendeu a diferença? Isso é muito importante que eu quero falar com você. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, abre um duto, sabe, de bênçãos. É claro que Jesus perdoou os nossos pecados e nos tirou do inferno, e nós temos direito à salvação. Então nós temos direito ao poder da salvação. Só que além do poder da salvação, nós temos o poder de andar na nova natureza. Nós temos o poder de andar em santidade, vivermos santos. Também temos o poder de trazer as provisões do céu para a terra e vivermos de uma forma sem necessidades e supridos. E temos também o poder de reinar em vida. A gente precisa ligar a nossa tubulação da fé ao fluxo da graça de Deus. O fluxo da graça de Deus não é só o perdão, que é maravilhoso, mas também no poder de cura, o poder de prosperidade, o poder de reinar em vida, o poder de viver em santidade, de trazer o céu para a terra. A gente tem que entender que o preço que Jesus pagou foi muito alto para a gente não andar nesse poder.
Por que a gente acredita mais nas mentiras ao contrário da palavra de Deus? Jesus nos deu esse poder, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Agora, a gente dá mais importância ao raciocínio de homens que anulam o poder do que a própria palavra de Deus. Então, por isso que nós não somos produtivos em certas áreas da vida. Vou finalizar com Romanos 3, versículo 3 e 4. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Amém?